Uma pesquisa feita na Unicamp mostra que 20% dos casos no Brasil de febre maculosa estão aqui na região metropolitana de Campinas. A doença é transmitida pelo carrapato estrela e pode matar. Os dados foram colhidos entre 1998 e 2012. Vários motivos são apontados como responsáveis pela situação. Entre eles, a hidrografia da região, a presença de hospedeiros, de grandes rios que drenam os municípios, além do clima seco. Das 19 cidades pesquisadas, Valinhos foi a que registrou o maior número de casos da doença. Das 244 notificações feitas no período, o município confirmou 49 e 42,9% dos casos resultaram em mortes. Se deve provavelmente à questão do seu território ser bastante recortado por rios, a presença dos hospedeiros primários, das capivaras, né? Então, pudemos notar em Valinhos que houve, de fato, uma urbanização. No começo dos casos, em 2003, vocês tinham casos na periferia da cidade e principalmente na área rural. Com o passar dos anos, ela acabou acontecendo também nas áreas bem urbanizadas, no centro da cidade. E aí você tem mais presença de pessoas e o risco aumenta. Outras cidades com altos índices são Campinas, Pedreira, Jaguariúna, Santa Bárbara do Oeste, Vinhedo e Cosmópolis. Ainda de acordo com a pesquisadora, é importante que sejam feitas ações de prevenção durante o ano todo. A maioria dos municípios, dos 19 municípios da pesquisa, fazem ações, né, contra a febre maculosa. Mas quando os casos ocorrem e depois essas ações, elas não se perpetuam. Então não existe um plano de ação que seja permanente. O que acontece são ações temporárias durante a ocorrência dos casos. A orientação é para que as pessoas evitem áreas próximas a córregos e rios que podem ter carrapatos. Caso não seja possível, é importante se proteger e verificar a presença do carrapato a cada período curto de tempo, já que ele não consegue transmitir a doença se estiver a menos de 4 horas no corpo. Em caso de febre, é importante procurar um médico. As informações colhidas durante os 4 anos de estudo serão enviadas às prefeituras dos 19 municípios que compõem a RMC. A quarta-feira vai ser de sol e poucas nuvens aqui na região. Não chove. A umidade relativa do ar começa a cair. O friozinho continua. Amanhã em Campinas e em São João da Boa Vista, os termômetros podem chegar aos 22 graus. Em Santo Antônio do Jardim, aos 21. E em Serra Negra, a máxima de 19. As temperaturas mínimas nestas cidades variam entre 9 e 13 graus. Um engenheiro mecânico da Unicamp desenvolveu uma substância pura que pode ser convertida em cimento ósseo para implantes. O novo composto não causa rejeição, reduz o tempo de cirurgia e permite a recuperação mais rápida do paciente. O fosfato tricálcico é usado para fazer implantes, mas o utilizado atualmente nas cirurgias tem em média 15% de impurezas, que não se convertem em osso e podem causar reações alérgicas ou deixar defeitos. Depois de 4 anos de pesquisa e diversas experiências, esse engenheiro mecânico conseguiu obter um pó 100% puro e com a mesma base inorgânica do osso, composta por fósforo e cálcio. O composto funciona como um cimento ósseo natural e não tem rejeição do corpo humano. Como ele se transforma em osso, não é preciso uma segunda cirurgia para a retirada do material, ao contrário do que acontece quando a prótese é metálica. Então ele começa a utilizar o meu material, vai transformando gradativamente em osso e depois de algum tempo o meu material foi todo embora e você tem todo o osso de volta naquele paciente. O composto elaborado pelo pesquisador poderá ser usado só para implantes de cabeça e pescoço, já que a resistência ainda impede o uso total em uma prótese de joelho ou quadril, por exemplo, por causa do peso do corpo.
O cimento ósseo é adaptável e pode ser moldado no momento da cirurgia, o que ajuda a reduzir o tempo da operação e causar menos traumas ao paciente. Pelo fato de eu não necessitar de uma segunda cirurgia, o meu ganho já é enorme, né? Porque eu diminuo os traumas do meu paciente, eu diminuo o meu paciente de ter que fazer uma segunda cirurgia, por exemplo. Além disso, o meu material é mais leve. A ideia é que numa próxima etapa seja possível desenvolver também próteses personalizadas com o material. A tecnologia da biometria que vai ser usada nas eleições deste ano no Brasil saiu daqui de Campinas. Uma empresa criada por ex-alunos da Unicamp venceu a concorrência e vai garantir a validação dos dados para o Tribunal Superior Eleitoral. A licitação, no valor de R$ 82 milhões, garante o fornecimento de um servidor para o Tribunal Superior Eleitoral. Nele ficarão armazenados os dados biométricos registrados por máquinas como essa. O gerente de produtos da empresa diz que o programa vai garantir a unicidade, ou seja, fazer com que cada um desses registros seja de uma única pessoa. Atualmente, o TSE contém um banco de 23 milhões de pessoas. Só que esse banco ele não foi capturado com a garantia de unicidade. Ou seja, é possível que dentro dele exista a mesma pessoa cadastrada com 2 nomes diferentes e a mesma impressão digital. A nossa aplicação vem para impedir esse tipo de coisa. Únicos em cada dedo de cada pessoa do planeta, os pequenos detalhes contidos nas digitais são identificados pelo sistema. Os pontos se interligam, criando uma trama de linhas. Esse modelo é então transformado em um código. Cada digital capturada vai ter uma série de minúcias que é características daquele dedo. É gerado o template único daquela pessoa. Então, a partir desse template, você consegue identificar cada pessoa que colocar a digital no leitor. Outros registros biométricos, como foto e assinatura digital, também poderão ser utilizados. Toda essa tecnologia busca diminuir as fraudes durante a eleição. Com a validação do voto através da impressão digital, a gente tem a garantia de que a pessoa que está votando só vai votar na zona eleitoral dela e não vai conseguir votar mais de uma vez. Com um colégio eleitoral de mais de 800 mil eleitores, Campinas não vai ter o cadastro biométrico para as eleições deste ano. Na região, apenas as cidades de Louveira e Vinhedo fizeram o registro. A previsão é que até 2018, 160 milhões de eleitores em todo o país sejam cadastrados no sistema. No próximo bloco, você confere as notícias do futebol.